Bom, bom dia, pessoas lindas. Bom dia, família. Como é que vocês estão? Tô vendo carinhas conhecidas e carinhas novas aqui. Que delícia! Ai, bom dia. Bom, é muito bom começar um domingo, elevando a nossa frequência, falando de coisas que ajudam a gente a ser cada vez melhor. E hoje nós vamos ter mais uma aula de comunicação violenta com a Magali. Magali já chegou, já está aqui também. Só que antes da gente começar, eu queria só perguntar para vocês como é que vocês estão, como é que vocês ficaram depois da ativação do DNA. Qualquer coisa, escreve lá no chat, ou se alguém quer falar alguma coisa, abre o microfone, porque foi muito intenso. Ver aqui. Cadê meu chat? Achei o chat. Tudo tranquilo, gente? Qualquer coisa, depois, mais tarde, a gente também pode falar de novo, tá? Então, enquanto o pessoal está chegando, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, para quem está vendo pela primeira vez, está participando de uma reunião, assistindo uma aula da Família Galáctica. Eu sou a Cris Micalquenas, eu sou psicóloga, sou coach, sou mentora, trabalho com pessoas. E qual que é a minha missão aqui na Terra? Ajudar vocês a lembrar quem vocês são, para fazerem o que vocês se propuseram fazer quando vieram encarnar aqui, só que vocês acabaram esquecendo. Então, estou ajudando vocês a ter essa lembrança para vocês se colocarem no seu lugar no mundo, tanto no lugar profissional, familiar, relacionamentos, finanças. Então, saúde. Então, eu estou ajudando vocês a relembrarem, porque já deu a hora da gente parar de, sabe, ser tipo aquele hamster dentro da gaiola que fica só rodando, 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 vai, acorda, levanta, trabalha, volta para casa, faz comida, acorda, levanta. A vida não é isso, gente. A vida é muito mais do que isso, tá? A vida é fantástica, só que nós estamos ainda vivendo um emaranhado de coisas que a gente mesmo plantou. Não é culpa de ninguém, é a gente mesmo, dessa vida, das outras vidas, e parece que quanto mais a gente se embola. E está na hora da gente desembaraçar todo esse, parece aquele novelo de lã todo embaralhado, né? Então a gente está começando a soltar esse embolo. A Tamiana ajuda muito a fazer essa soltura desse embolo. E aí a gente vai lembrando quem a gente é. Eu não sei o que vocês sentiram, mas depois de sexta-feira, ou melhor ainda, nós estamos nessa energia, né, do eclipse, de Vesak, é uma energia muito forte, é como se abrisse um portal de luz e nós recebemos um impacto luminoso, até difícil de receber, porque é muito forte, nosso corpo físico não está acostumado a tanta luz. Como é que eu falo? Muita luz, gente, dói também. Muita luz não é uma coisa assim, suave, tranquila, que você vai ficar todo zen. Não, muito pelo contrário. Muita luz vai iluminar aqueles pontinhos que você esconde debaixo do tapete. Iluminar tuas sombras, iluminar tua procrastinação, iluminar tudo aquilo que você não está fazendo, que você deveria estar fazendo. Então, isso que a luz vai fazer. Então, ela é muito boa, só que ela dói também. Então, para doer menos, a gente se alinha, aí cada 15 dias, no mínimo cada 15 dias, nós temos nossa reunião aqui, vocês recebem sessão de Tamiana, e quantas coisas maravilhosas estão acontecendo. Olha, tem duas meninas da mentoria, a Sandra e a Lívia.
elas estão fazendo a leitura e o estudo do livro lá da Comunicação Violenta do Marshall. Então, elas fazem uma vez por semana. Então, tem reuniões. Quem quer, tem tanta coisa gratuita, mas tanta coisa. Então, é só ir atrás, gente. E a gente pode se transformar, e se transformar é gostoso. É mais gostoso do que viver na sofrência, tá? Então, como é que funciona as nossas reuniões aqui? A primeira parte é uma aula que trabalha autoconhecimento, mas é uma aula que tem exercícios, que tem prática, que eu cutuco vocês, para vocês olharem para dentro, para sentir. E hoje quem vai dar essa aula é a Magali, para continuar na comunicação violenta. Então, ela vai relembrar umas coisas e nós vamos um pouquinho mais adiante, tá? Então, sempre a gente vai ter experiências aqui, a gente vai ter conhecimento, conhecimento que faz virar aquela chavinha aqui dentro da cabeça, e depois a gente faz o intervalinho, isso é lá para umas 10h30, e depois vem a sessão de Tamiana, que é uma sessão de terapia vibracional que eu faço através de cristais de quartzo. Eu vou ativá-los com símbolos pleiadianos e tem toda uma equipe pleiadiana que vai na casa de vocês acompanhar essa sessão. Então, pelo menos vão 3 pleiadianos na casa de cada um de vocês. Então, por isso que eu sempre marco com antecedência, pelo menos de um dia antes, no mínimo, para organizar toda a turma que trabalha. E muitas vezes, não sou eu que marco, são eles que marcam, que falam, ó, você vai ter que fazer. Como no Vesac, na sexta-feira, eles marcaram e eles disseram que tinha que fazer, que era uma ativação de DNA. Eu nunca fiz ativação de DNA em grupo, só faço em sessão individual. Mas eles comandam, né? Eu estou aqui para servir. Eu sou essa interface aqui, que ajuda nesse serviço, e eu estou colocando no meu lugar no planeta. E é interessante cada um de vocês começarem a pensar, vocês estão no seu lugar no planeta? Vocês estão fazendo aquilo que vocês tinham que fazer de verdade? Ou vocês estão apenas assim, como o hamster dentro da gaiola, correndo para pagar conta? Está na hora de repensar. E esse ano, gente, esse ano é como se fosse o ano do vestibular. Vocês vão ser pressionados de todos os lados para vocês serem quem vocês são. É sair do conforto? Claro que é sair do conforto. É desenvolver as habilidades que estão latentes, só que você não desenvolveu. E olha, hoje nós vamos ter uma aula para desenvolver uma habilidade fantástica, que é comunicação. Então, Magali, seja muito bem-vinda. E Obrigada, Cris. para você. Se apresenta um pouquinho para o pessoal saber quem... Sim, com certeza. Obrigada, Cris. Primeiro, eu quero agradecer muito, né? Nós somos irmãs de alma e a gente está nessa missão, né? Como você falou, a missão de fazer um mundo melhor e de acordar, né? Está na hora de todo mundo acordar. E a gente vai falar também, entrar em contato com a nossa essência, né? Você falou coisas importantíssimas de missão, quem somos nós realmente, né? Outro dia eu estava ouvindo um podcast que ela dizia assim, nós somos condicionados, né? Condicionados assim pela nossa cultura. Então, nós somos condicionados a repelir algumas coisas, desculpe, e querer outras, pela nossa cultura também. Se a gente nascesse em outra cultura, a gente teria repelindo outras coisas e gostando de outras, né? Mas nisso tudo, quem somos nós? Quem é a nossa, qual é a nossa essência? Que não importa onde a gente nasceu, não importa a cultura, isso é o que fica da gente, é o que está tirando tudo, os condicionamentos. Quem somos nós realmente? Quem é a Magali? Quem é a Cris? Quem é cada um de vocês? O que vocês vieram fazer? Né? Independente do nosso condicionamento, que o nosso condicionamento ele bloqueia a gente. E a nossa missão é tirar esses bloqueios, como diz a Cris, não é? A gente não veio aqui só para
a trabalhar, pagar a conta, dormir, né, para tirar férias, depois voltar, fazer tudo. Não, não é isso. É muito mais do que isso. E quando a gente entra em contato com a essência, é onde a gente está feliz, alegre, independente de onde a gente está, né? Então, eu quero me apresentar para quem não me conhece, talvez alguns de vocês já tenham feito a comunicação não violenta, né, o mês passado. Eu sou professora de inglês e eu sou professora também de programação neurolinguística, eu tenho alguns grupos, e eu dou também para pessoas que já têm avançado no inglês, PNL em inglês também eu dou. Então, e também eu faço workshops, dou palestras, né? E eu e a Cris fizemos a comunicação não violenta juntas, né? O curso, a Cris trouxe a comunicação não violenta, né? A violenta também, porque para a gente entender a comunicação não violenta, a gente tem que entender a violência que a gente tem com a gente mesmo. A gente tem que entender a comunicação violenta e não violenta, né? A consciência, ela aprende por diferenças. A gente não saberia o que é alegria se a gente não tivesse tristeza. A gente não saberia o que é viver se a gente não fosse morrer. Então, a gente aprende, né? Pelo menos nessa terceira dimensão que a gente está, indo para outras agora, né? A gente ainda aprende por dualidades, diferenças. Então, eu quero começar fazendo uma meditação e depois, Cris, você me põe como co-host para eu compartilhar a tela, tá? Agora a gente vai meditar, todo mundo. A Você já meditação. está como co-host. Já, então eu já posso depois já. Então tá bom. Então eu vou dar a meditação e depois eu já compartilho a tela, tá bom? Vamos fazer o seguinte: essa meditação é uma meditação importantíssima, ela vai ser bem curtinha, mas ela vai alinhar o nosso coração, porque o que a gente tem é o pensamento e o coração, né? O pensamento e a emoção. E o pensamento e a emoção que formam esse campo eletromagnético em forma da gente e o campo que une todos nós. Quando a Cris fez sexta-feira, o que vocês sentiram, vocês estavam dentro de um campo energético, todos. E quando a gente entra num campo energético com todos com a mesma intenção, como nós estamos aqui, a meditação ela se magnetiza, ela fica muito maior, muito mais poderosa. Então eu quero que todo mundo ponha a mão no coração e sinta o coração, sinta a sua emoção. E agora, com atenção, não mais no seu pensamento, mas no seu coração, nas suas emoções, o que eu estou sentindo agora, nesse momento? Põe uma intenção de ficar presente nesse tempo agora de manhã, nessa aula, nessa sessão de Tameana, porque quanto mais presente vocês ficarem, mais vocês vão aproveitar de toda essa energia e conhecimento e sabedoria que vocês podem adquirir nesse momento. Então, vai sentindo a sua respiração e vá inspirando, pode contar até 5 e expirando em 10. Sempre expirando mais lentamente do que a inspiração. E à medida que você vai sentindo o seu coração, suas emoções, e desacelerando a sua respiração, vai entrando em gratidão. Gratidão é uma frequência vibratória muito alta, poderosa. Então, vá agradecendo esse momento, essa oportunidade de evolução, de estar num corpo, de estar em contato com todos os aprendizados que a gente pode
estar em contato quando a gente está aqui ainda no nosso corpo, esse tempo tão precioso que nós temos para aprender. E vai agradecendo tudo, ter levantado, poder ver, poder andar, enfim. Todas as pessoas que estão na sua vida, porque todas elas vieram para dar um recado. E vai sentindo no seu coração essa gratidão. E à medida que você está em contato com seu coração, com a respiração desacelerada, mais presente no seu corpo, vai sentindo essa conexão do pensamento com a emoção. Muito bom. Então, faça uma respiração profunda e devagarzinho vá abrindo os olhos e voltando para o seu ambiente. Todo mundo já voltou, quem não voltou vai voltando. E nessa frequência vibratória que nós estamos, eu vou ler uma coisa sobre a comunicação não violenta, que eu acho muito importante. Vão sentindo, cada palavra que eu disser, vão sentindo no seu corpo. Como é que é isso? Como é que você recebe essa informação? Não só mentalmente, mas corporalmente. A violência vem da crença de que sua dor se origina dos outros e, portanto, eles merecem ser punidos. O que isso quer dizer? Isso é tão profundo, gente. Isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque a gente acredita que tudo que acontece para nós somos vítimas. Enquanto a gente estiver na vítima, a gente não está evoluindo. A gente está, como a Cris falou, a gente está só sobrevivendo, está aquele ratinho que a Cris falou, né? Andando naquela roda e não saindo do lugar. Porque daí, se eu sou vítima das circunstâncias, eu não posso fazer nada, eu não tenho poder nenhum. Então, o que eu faço? Para não entrar em contato com a minha dor, eu acho sempre um bode expiatório. É culpa do outro, é culpa da minha mãe, é culpa do meu pai. Se eu sou assim, é culpa da minha mãe, do meu pai, do governo, é culpa de alguém, da minha amiga que falou torto, do professor que falou que eu não conseguia fazer alguma coisa. Sempre a culpa é de alguém. Minha, nunca. Né? E, portanto, eles merecem ser punidos. Eu fico com raiva do outro, porque eu não entro em contato comigo, dentro de mim, então eu projeto no outro, e aí eu tenho que punir o outro. E ao punir o outro, eu estou punindo a mim mesmo. Porque eu estou presa nessa rodinha de raiva. Por isso que essa frase é tão profunda. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma revisão rapidinha do que foi visto ao mês passado e a gente vai depois fazer exercícios, vai fazer várias outras coisas, tá bom? Então, aqui, uma meditação de autoempatia. O que eu quero em minha vida é compaixão. Gente, a compaixão é tão importante. Compaixão não é aquela coisa, nada com religião. Compaixão é ter compaixão por mim, autocompaixão e compaixão pelo outro. É entender que eu não sou perfeita e nem o outro também. Então, aquilo que eu fiz, aquilo que eu faço, é dentro do que, para mim, fazia sentido naquele momento. Mas a gente não vê isso. O que acontece? Isso eu sempre bato nessa tecla com meus alunos. A gente está sempre se julgando, isso é violento, o julgamento, a gente viu
o mês passado, que o julgamento é extremamente violento com a gente mesmo e com o outro. Por quê? Porque eu fiz alguma coisa que eu não achei legal. Dali 1 minuto, eu entrei numa outra consciência, mas eu só pude entrar numa outra consciência porque eu vivi uma coisa que eu não quis. Lembra que eu falei que a gente aprende? A nossa consciência aprende pelas diferenças. Então, como que eu posso saber e evoluir se eu não passei por isso, se eu não vivi isso? Aí eu vivo uma situação em que eu grito com alguém, eu xingo, eu faço uma coisa que não tem orgulho de mim, vamos dizer assim, que eu não fiquei legal comigo. Só que depois de 1 minuto eu vi, poxa, isso daí não é legal, eu não quero mais fazer isso. Não é uma coisa que eu sinto, que eu me sinto feliz comigo mesmo. Só que aí eu começo a me julgar pelo que eu fiz, mas o que eu fiz há 1 minuto atrás era com a consciência daquele minuto. Eu mudei minha consciência, só que eu ainda estou me julgando por aquilo que eu fiz. Entendem como isso é importante? Porque isso tira um pouco da culpa. Nós temos responsabilidade por aquilo que a gente faz, é responder com habilidade, mas não ficar se culpando e se chicoteando, porque aí a gente volta para o que a Cris falou, ratinho. A gente fica na mesma coisa, repetindo o mesmo padrão. E quando a gente tem autocompaixão, puxa, eu fiz aquilo, não foi legal. Mas autocompaixão, na comunicação não violenta, eles também chamam de autoempatia. Eu me perdoo, eu me abraço, tudo bem. Eu fiz uma coisa que não foi legal, mas agora eu sei. Porque eu fiz uma coisa que não foi legal, agora eu sei. Eu posso escolher fazer diferente, porque eu já vivi isso. Tá? É o princípio dos alcoólatras anônimos. Eu gosto muito de dar esse exemplo, né? Se você falar para um alcoólatra, nunca mais você vai beber, ele vai sair e vai tomar um porre. Nunca mais, que horror! Mas ele bebeu hoje. Tudo bem, eu bebi hoje, mas agora eu sei, eu vou escolher não beber. E ele vai não beber, puxa, faz 1 mês, mas hoje eu bebi. Tudo bem, autocompaixão, eu bebi. Mas amanhã eu não vou beber, escolho diferente, até que eu não preciso fazer mais. Sem me chicotear. Então, assim, o que eu quero em minha vida é compaixão por mim e pelo outro, um fluxo entre mim mesmo e os outros, com base em uma entrega mútua do fundo do meu coração. O que mais a gente quer na vida? Amar e ser amado. O que mais a gente quer na vida? Conexão. Nós somos um, por isso que a gente quer se conectar com o outro, mas a gente não sabe, a gente está tão dolorido. O outro também, a gente não reconhece, a gente só espelha no outro. Só espelha no outro. E isso é violento com a gente mesmo e com o outro. Ok? Então, vamos em frente. Eu vou ver aqui os slides que eu vou usar com vocês, que eu já usei mês passado. Então, aqui, vamos recordar quais são os 4 passos da comunicação não violenta. Em primeiro lugar, esses são 4 passos, começam aqui. Mas eu quero falar sobre intenção. A minha intenção na minha vida é uma conexão. A Cris estava falando de qual é a minha missão, né? Qual é a nossa missão, o que a gente veio aqui fazer. Então, a minha intenção é ter conexão. Qual é a primeira conexão que a gente faz? Com a gente mesmo. Se eu não tenho conexão comigo mesmo, como que eu posso conectar com o outro profundamente? Como que eu posso realmente olhar o outro? Então, essa é a minha intenção, de me conectar com a minha alma, com a minha essência, aí eu vou saber por que eu vim aqui, o que eu estou fazendo aqui. E também, o que é importante? Intenção de conexão e a atenção no momento presente. Porque se eu estou aqui só de corpinho, mas eu estou pensando, ixi, agora quando acabar a sessão de Tameana, meio-dia, eu vou no supermercado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ou ontem, nossa, ontem eu fiz... Você não está aqui, você não está aproveitando essa oportunidade, essa grande oportunidade desse momento, entrar nesse campo energético que nós estamos formando, que está curando a gente,
e essa oportunidade de aprender uma coisa nova. Então, os 4 passos da comunicação não violenta é, em primeiro lugar, a observação. O que foi dito ou feito sem avaliação. A gente sempre está avaliando, sempre. É uma coisa que a nossa mente faz automaticamente. Se alguém falou alguma coisa é porque ele não estava satisfeito, porque ele deve estar assim, porque ele deve estar assado. E nunca é a observação em si. O que é a observação pura? É o que eu estou vendo, ouvindo e sentindo. Por isso que o sentimento é a segunda parte. É os 3 principais sentidos. Essa é a observação pura. Tá? O que eu estou vendo é, por exemplo, toda hora a gente está fazendo avaliação. Essa semana, eram umas 6 horas da manhã, eu vi alguém bater, assim, forte, um dos vizinhos, né? Eu moro num condomínio onde as casinhas são geminadas, né? Então, a gente ouve muito os vizinhos, porque é tudo pertinho. Alguém batendo, pá, 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 e xingando, falando um monte de palavrão. E aí eu cheguei à conclusão que era a vizinho de trás. Nossa, aquela vizinha de trás, a barraqueira, não. 6 horas da manhã já tá xingando, já está batendo, bababá. Então, por exemplo, o que eu vi? Eu ouvi alguém bater e ouvi alguém xingar. Isso é o fato. Mas o que eu já fiz? A avaliação. Ah, deve ser a vizinha de trás. Putz, como ela é barraqueira. E daí, ontem eu saí com uma das outras vizinhas, saí para almoçar com ela, que ela é minha amiga, e ela falou assim, nossa, você ouviu outro dia, às 6 horas da manhã, a vizinha batendo e xingando? Era uma outra vizinha, que eu nem conheço, e não era aquela que eu tinha pensado, e era um outro motivo, enfim, a história não interessa. Ela falou pelo outro motivo, que ela está mudando daqui, enfim, nada daquilo que eu tinha julgado. Eu fiz uma avaliação de uma outra vizinha que eu nem sabia, barraqueira, isso e aquilo. E é o que a gente faz automaticamente. Então, a observação é simplesmente o que eu ouvi, o que eu vi e o que eu senti. Mas a gente nem presta atenção, já está avaliando o que a gente viu e ouviu, muito menos a gente vai entrar em contato com o nosso sentimento. Certo? Porque o sentimento ele já está na avaliação, já estou avaliando, a cabeça já está aqui, brrr, um monte de coisa. Eu nem senti nada, eu nem observei, quer dizer, eu senti, mas eu nem observei o que eu estava sentindo, porque eu já estava tão no racional que eu nem observei o que eu estou sentindo. E quando a gente não observa o que a gente está sentindo, esse sentimento, muitas vezes, ele fica bloqueado em algum lugar do corpo. Isso, gente, é tão importante entender. Eu vou contar a minha história assim, que eu tinha uma crença de que eu não podia mostrar raiva. A menininha boazinha. Como que uma menininha boazinha pode mostrar raiva? De jeito nenhum. Então, o que eu fiz? O que eu fiquei expert toda a minha vida? De esconder minha raiva. Então, o que acontecia quando alguém falava alguma coisa para mim que me dava raiva? Eu ia para o meu racional, eu ia na avaliação. Eu não sentia, eu avaliava. Aquela pessoa que falou aquilo para mim, nossa, coitada, né? Ela deve estar mal. Nossa, ela deve estar com algum problema. Ela bababá, 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 avaliando, avaliando, avaliando e não entrando em contato com o meu sentimento de raiva. Eu não entrava em contato com o sentimento, porque eu não queria, não era a crença, não era, lembra que eu falei no começo, a crença de que o outro que é responsável? E aí eu não tenho conexão nem comigo, e muito menos com as outras pessoas. A gente quer tanto mais ser amada, entrar em contato com outra pessoa, mas se a gente não entra com a gente, como que a gente pode se conectar com o outro? E aí eu não sentia raiva? Sentia. Óbvio que
a raiva estava no meu corpo. Só que eu não queria, eu punha ela para baixo. Sabe assim, que nem aquela bola? Imaginem uma bola, aquelas de praia, bem levinha, que você quer submergir na água. Não é uma, você não consegue o tempo todo, ela vai para cima, espirra água para tudo quanto é lado. Então, o que, que acontece quando você reprime o sentimento? Você não, porque você está na avaliação, na observação, você está aqui, não está aqui. Lembra que a gente fez a meditação? O que, que é a meditação? A coerência, sentimento, pensamento. Eu estou na coerência, mas eu não queria entrar, eu só estava avaliando, só estava aqui na cabeça. O sentimento eu estava pondo para baixo, disfarçando. Ah, é aquele outro que é culpado, avaliando um monte de coisa. Coitado, aquele outro que está mal. E a raiva, ela fica bloqueada no meu corpo. Ela está lá. E isso faz mal, isso cria doença. Porque eu estou reprimindo o sentimento. E isso com muitos sentimentos. Eu pus a raiva porque eu reprimi minha raiva durante muitos anos. E quando eu fiz comunicação não violenta, e eu lembro o professor perguntava qual é a sua necessidade? Vamos falar da necessidade. Nós vamos fazer, no fim da aula, nós vamos fazer exercício, sentimento e necessidade. Eu tirava, no começo das nossas aulas de comunicação não violenta, eu tirava nota bem baixa nos exercícios sentimento e necessidade, que reprimia meus sentimentos, porque eu estava toda hora avaliando, não entrando em contato com os sentimentos. E aí eu não entro em contato com os sentimentos, eu reprimo meus sentimentos e não vejo qual é a minha necessidade por trás disso. Eu tenho uma necessidade, do que eu preciso nesse momento? Por que eu estou reprimindo? O que eu preciso? Qual é a minha necessidade? Eu lembro que quando a gente começou a falar de necessidade, o nosso professor, eu não sabia nem o que era a minha necessidade. O que é necessidade? Eu tenho necessidade de respeito, né? Aquela pessoa que estava, por exemplo, me desrespeitando, eu estava sentindo raiva, mas eu estava só na avaliação da pessoa. Qual era a minha necessidade por trás? Respeito. Eu tinha uma necessidade de ser respeitada. Um exemplo, tá? Tem muitas outras necessidades de atenção, de carinho, necessidade de conexão, de segurança, um monte de necessidade nossa. A necessidade não é só física, estou falando além da necessidade. Mas eu não entrava em contato com a minha necessidade de respeito, porque eu estava só aqui ainda, na avaliação, entende? Então, não entrava em contato com o sentimento, não entrava em contato com a necessidade por trás, e muito menos ia fazer pedido para a pessoa, muito menos chegar e falar, e entrar em contato com isso. Ok? Fala, Cris. Gente, isso que a Magali está falando foi a coisa mais difícil para todo mundo que estava começando a aprender comunicação não violenta. A gente não foi ensinado a olhar a nossa necessidade. Tanto que na mentoria tem uma aula inteirinha sobre isso, tá? Porque é muito difícil a gente saber necessidade, o que eu preciso para ficar bem. A gente tem que ver o que os outros precisam, mas nunca para mim. Só que enquanto que eu não ver o que eu preciso, gente, eu não ando para frente. E aquele novelo de lã vai embolando cada vez mais. Então, olha o que é importante. E é importante a gente estar presente para se ouvir. Se a gente põe energia para fora, a gente não ouve. A gente tem que voltar para dentro e vocês sabem, né? Tá uma guerra para tirar a atenção de vocês, Vocês têm que olhar para o mundo, tem que olhar para os... Primeiro, vocês tinham que olhar para os outros, porque é egoísta olhar para si próprio. Então, vamos olhar para os outros. Agora tem que olhar na rede social o tempo inteiro. Tem que ficar só com esse aparelhinho olhando para a rede social. E você, o que você sente? O que você quer? O que você pensa? O que você precisa? Está na hora, né? Então, se a gente não olhar para dentro, a gente não dá o próximo passo. E ele é fundamental no que vai acontecer com o planeta a partir de agora, gente. Como é que vocês vão saber o que é verdade, o que é coisa falsa,
já que nós estamos tendo uma inteligência artificial, a inteligência é neutra, mas as pessoas usam para o bem ou para o mal. E vai ter gente usando para o bem e vai ter gente usando para o mal. Então, em quem vocês vão acreditar? Se vocês não colocarem atenção dentro de vocês, vocês estão lascados. Bom, vai E lá. quando a gente presta atenção dentro da gente, a gente pode aprender a necessidade. A necessidade é muito importante, gente, pelo seguinte: quando a gente não entra em contato com a nossa necessidade, a gente não sabe pedir para o outro. E quando a gente não sabe pedir para o outro, a gente manipula o outro. Por isso que a gente começa a manipular todo mundo. Eu lembro de um diálogo da comunicação não violenta que é assim: a mulher, o marido está assistindo jogo de futebol. E aí a mulher quer atenção, ela quer a conexão com o marido naquele momento. Só que ela não sabe pedir, a gente não aprendeu a pedir, a gente não aprendeu qual é a necessidade da gente. Então, naquele momento, a necessidade dela, ela está se sentindo sozinha. A necessidade dela é de conexão, de conversar com ele, mas ele está assistindo futebol, beleza. Aí, em vez dela chegar e falar para ele, olha, nossa, eu tô querendo tanto conversar, estou me sentindo meio sozinha, meio solitária agora. A gente pode conversar? Pode chegar e falar, bom, tudo bem, legal. Você pode esperar um pouquinho o jogo acabar e aí a gente conversa? Vamos fazer isso? Beleza. Só que a gente não aprendeu a entrar em contato com o sentimento e a necessidade. Então, o que a mulher faz? Manipula. Como que ela manipula? Nossa, ridículo! Você ficar assistindo jogo de futebol, esse jogo está uma... Nossa, não está levando a nada. Começa a entrar na comunicação violenta, manipular, para ter a atenção dela. Aí, mesmo que ele brigar com ela, que começar atrito, mas preste atenção em mim. Ela conseguiu uma conexão, mesmo que não foi, que foi violenta, mas ela conseguiu, sabe a criança que a gente aprendeu isso, né? Como que você chama a atenção dos pais quando eles não querem, eles não estão prestando atenção em você de jeito nenhum. A gente não aprende a falar assim, ô papai, mamãe, eu estou me sentindo sozinho agora, estou me sentindo triste, me dá um pouquinho de atenção. Não! A gente aprendeu o quê? Faz uma birra, faz uma coisa violenta, né? Aí chama a atenção dos pais, aí os pais vão prestar atenção em você. Você manipula, aí você aprende. E a gente fica expert em manipular o outro. Isso tudo traz o quê? Violência para a gente e para o outro. É você, ridículo, você. Entenderam aqui? E aí, quando a gente sabe que a necessidade, você pode pedir, você sabe o que pedir. Se você não sabe, como você vai pedir o quê? Se você não sabe a sua necessidade, né? Então, gente, isso é o coração da comunicação não violenta, esses 4 passos. Então, vamos em frente. No mês passado, eu falei muito da linguagem tóxica, né? Eu não vou falar muito, não vou me aprofundar hoje na linguagem tóxica, falar rapidamente dela, que é julgamento, que eu já falei um pouquinho, né? Agora eu julguei a minha vizinha de trás, sendo que não foi ela que fez aquilo, né? Entrei numa avaliação e a gente se julga. Quem mais a gente julga? A gente mesmo, e se julga de uma maneira muito cruel. Eu fiz aquilo, eu sou uma anta, eu sou uma burra, eu sou isso, eu sou aquilo. Por que eu fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Se eu tivesse feito isso, teria sido, não sei. Não existe se eu tivesse, gente. Tira isso, se eu tiver, não existe. Julgamento, que eu estou me comparando. Eu posso me comparar, é saudável eu me comparar como eu fui ontem. Puxa, no que eu melhorei hoje? No que eu já estou diferente de ontem? Mas não com o outro. Puxa, mas aquela pessoa conseguiu mais do que eu. Aquela está menos do que eu. Porque sempre a comparação vai ser ou eu acima ou eu abaixo. Nunca a conexão que a gente quer. O que a gente quer? Conexão com o outro. Depois a gente reclama que está se sentindo sozinha,
desconectada, mas a gente não sabe se conectar com o outro, não sabe o sentimento, a necessidade, não tem conexão. Não tem, porque a gente não se vulnerabiliza, ou você está acima do outro, ou você está abaixo. Negar responsabilidade, eu digo que negar responsabilidade é uma das coisas principais da gente evoluir na vida. Porque o que acontece quando a gente nega a responsabilidade? É a mesma coisa na época da guerra, né? Eu falei isso, acho que mês passado, que eles perguntavam para os soldados depois da guerra, né? Da Segunda Guerra, os soldados que serviram Hitler, né? Mataram judeus e tudo mais. Por que você fez isso, né? Porque eu fui mandado. Estou na empresa, desviei dinheiro. Mas por que você fez isso? Porque o meu chefe queria que eu fizesse. Não fui eu, nunca é a gente. Eu nego a responsabilidade, é o outro. Não deu certo o relacionamento, eu me divorciei. É culpa do outro. Coitadinha de mim. O outro fez um monte de coisa. Não, gente. Eu tenho 100% de responsabilidade, o outro também tem 100%. Então, no fim, é 50-50. Enquanto eu estiver culpando só o outro, eu não estou saindo do lugar, eu estou rato. Então, o que isso, a vida está sempre ensinando a gente? Sempre. Coisas que a gente não quer ver, coisas, enfim, que é mais gostoso, vamos dizer assim, né? E quando a gente nega a responsabilidade, a gente está negando olhar o nosso poder, olhar para a gente mesmo. Eu estou assim nessa situação financeira, por causa do governo. Por causa do meu pai. Se meu pai tivesse feito isso, se a minha mãe tivesse... Eu estou negando a responsabilidade, eu estou tirando o meu poder. E, por fim, obrigações também, é uma linguagem tóxica. Eu tenho que, eu devo. Isso daqui faz com que a gente entre num triângulo, a gente não vai ver os detalhes, que nós já vimos o mês passado, a obrigação, eu tenho que. Eu tenho que uma mentira. Eu tenho que... Sabe a criança, se a mãe ou o pai fala para vocês, todo mundo já foi criança, né, aqui. Se o pai e a mãe falam, você tem que fazer isso, o que você sentia? Como é que você se sentia? Aí que birra, aí que eu não vou fazer. Agora que eu vou fazer mesmo. Isso está no inconsciente da gente. Então, toda vez que a gente fala para nós mesmos, puta, não queria ir na casa da sogra, mas eu tenho que. Vocês sabem que eu dava aula de inglês, hoje eu não dou, eu só dou aula online, mas eu ia muito em empresas, eu dei muitos anos aulas em empresas para executivos. E eu tive essa situação que eu vou contar para vocês, eu tive muitas vezes, de o aluno entrar na sala deles, né, e falar, olha, já vou falando para você, na primeira aula de inglês, odeio aprender inglês, odeio, mas eu tenho que, porque o meu chefe já falou que se eu não aprender inglês, eu vou ser demitido, eu não vou melhorar o cargo, enfim, então eu tenho que, mas odeio. Eu falava a mesma coisa, se você vem para a aula falando, eu tenho que, sabe quando você vai aprender? Nunca. Pense uma coisa, você quer manter seu emprego? Quero. Você quer ter uma posição melhor no seu emprego? É claro, claro que eu quero. Então, você não tem que aprender inglês, você quer aprender inglês para que você chegue no que você quer, na sua meta, para você atingir a sua meta. Então, se você vier com eu quero, eu escolho, olha só a diferença, eu tenho que aprender inglês, eu escolho aprender inglês. Se você vier sempre com isso, como você vai, qual é a sua energia na aula? Diferente. Se você vai tem que, é uma mentira para você. Você vai pegar uma birra. Entendem isso? E a mentira para a gente mesmo, tem o quê? Vai levar o quê? A uma expectativa fantasiosa. Eu já vou explicar bem
esse triângulo serve para tudo na nossa vida, gente. Eu estava preparando para essa aula que eu estou dando para vocês, eu sempre dou uma olhada no que eu vou dar, os slides, né? E eu estava pensando na minha vida em um monte de coisa, esse triângulo. É muito interessante. Então, assim, expectativa fantasiosa pode ser várias coisas. O executivo que eu estou dando exemplo, né? Eu tenho que aprender inglês. Não, eu escolho aprender inglês. Mas ele vai, eu tenho o quê? Ele vai... uma expectativa fantasiosa. Qual é a expectativa dele? Você que vai me fazer aprender. Você é responsável. Eu não sou. Você é a professora, você vai me fazer aprender. Porque eu tenho que... Mentira, né? Porque você escolhe, você que tem o poder. Eu tenho uma expectativa de que a professora... O que você pode fazer por mim? A professora que vai chegar e vai me ensinar. Né? Porque daí, lógico, que a expectativa dele, ela não é boa, a culpa é do outro, eu nego a minha responsabilidade. A culpa é da professora, que não era boa, a culpa é do meu chefe, que está me pressionando, se ele não me pressiona, enfim, né? Aí isso gera o quê? Violência. Eu fico com raiva da professora, eu fico com raiva do chefe, é uma caca. Então, a gente conta essa mentira várias vezes. Eu já contei essa mentira, por exemplo, em várias situações da minha vida. Eu tive o meu primeiro casamento, que foi 24 anos, e eu fiquei nele muito mais tempo do que eu tinha que ficar, porque eu inventei uma coisa na minha cabecinha, uma historinha, que eu tenho o quê? Eu tinha medo, na realidade, a minha necessidade era segurança. Eu me sentia insegura e a minha necessidade era segurança, por isso que eu não me divorciava, demorei muito. Mas eu contava uma mentirinha que, eu tenho que ficar com ele, né? Porque meu filho ainda é pequeno, eu tenho que, eu ainda devo ter algum karma, nós dois, para aprender, eu tenho que. Mentirosa, mentira. Não queria assumir a responsabilidade de que era eu. Aí eu criava expectativa fantasiosa, mas aí, quem sabe melhore, né? Acho que pode mudar, as coisas podem mudar. Expectativa fantasiosa. E isso gerava o quê? Mais violência comigo mesmo, porque o ciclo já tinha acabado, eu estava nele. Quantas vezes, gente, o nosso ciclo acaba e a gente fica mais tempo do que a gente poderia ficar, tem que ficar nele, porque a gente não quer sair, a gente inventa historinha. E isso, gente, esse triângulo aqui, né, da porcaria, do ratinho, ó o ratinho outra vez, né? Mentira, expectativa, violência, mentira, expectativa, violência. Pensem em várias coisas da vida de vocês. Vai se encaixar. Eu tenho que ficar nesse emprego. É a zona de conforto. Porque não, tá difícil a situação no país, né? Agora, blá, 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 blá. Aí eu crio uma expectativa fantasiosa. Mas de repente, né? Não está tão ruim assim, pode melhorar, o chefe vai mudar. E eu crio uma violência dentro de mim. E eu crio uma violência com o outro também. Entendem isso? Muito bom, vamos em frente. Então, eu falei já um pouquinho da linguagem saudável, né? Então, a observação, as ações concretas que estamos observando, o que eu estou vendo, ouvindo e sentindo, o que eu estou vendo e ouvindo. E aí, o que eu estou sentindo é uma consequência, né? Como nos sentimos em relação ao que estamos observando. Observação é tudo, né? Acho que você fala bastante, né, Cris? Também deve a gente se observar, a nossa consciência observando a gente, é o observador. Aí a gente vai entrar em contato com as necessidades, os nossos valores, o que eu valorizo na minha vida, o que realmente é importante para mim, qual é a minha essência. O meu valor é a minha essência, os meus desejos que estão gerando esses sentimentos. E aí eu posso fazer o pedido. Se eu sei qual é o meu sentimento, se eu sei qual é a minha necessidade, eu posso fazer o pedido. Se eu não sei, eu vou pedir o quê, se eu não estou sabendo? É a mesma coisa, você entra num táxi, você não sabe para onde você vai. Para onde você vai chegar? Tem um lugar, né? Porque o motorista vai perguntar onde você quer ir. Não sei, ainda não
Não sei ainda qual a minha necessidade. Ele não vai levar para lugar nenhum. Você não sai do lugar, tá certo? Aqui eu vou mostrar um pouquinho a pirâmide. Não sei se vocês conhecem é famosa essa pirâmide de Maslow, né? Que quando a gente está aqui, necessidades básicas, lógico que a gente tem as nossas necessidades básicas, mas quanto mais a gente preenche nossas necessidades básicas, mais a gente pode ir para cima na pirâmide. Eu achei interessante que eu ouvi uma coisa, que quanto mais a gente chega no topo da pirâmide, mais a gente está conectado um com o outro, mais a conexão, ó, mais perto, ó, a mão. Não é? Mas no topo da pirâmide. E quando a gente vive, como a Cris falou agora no começo, né? Só para, não sei qual é a minha missão. Eu acordo, vou trabalhar, pago minhas contas, volto, como, durmo. A gente está só aqui na necessidade básica. Acho que nós todos que estamos aqui já temos. Se vocês estão aqui, é porque vocês já têm, não é só sobreviver. Você já tem a necessidade de chegar aqui, ó, na pirâmide. No topo é mais perto de cima, mais conexão. Ó, tá mais conectado. Ok? Então, aqui é algumas frases da CNV. Qual a boa razão, a necessidade do outro agir assim? Que é o sentimento do outro. Então, quando a gente começa a entrar em contato com o nosso sentimento, a nossa necessidade, a gente também vai expandir isso para o outro. Aí a gente vai ter mais conexão com o outro. Por quê? Qual é a razão do outro também? O outro também tem uma necessidade. E do outro agir desse. Quando a gente entende que o outro também está agindo com uma necessidade dele, que não está sendo preenchida, a gente tem mais ferramentas para entender o outro. Mas primeiro tem que entender a gente, senão você não presta nem atenção em você. Mas é incrível, quando a gente começa a prestar atenção no nosso sentimento e necessidade, a gente começa a compreender mais o outro. E compreendendo mais o outro, a gente pode conectar com o outro. Senão, a gente sempre vai ficar a vida inteira brigando. Né? A gente não aguenta o outro, mas também não aguenta viver sem o outro. Então, não tem jeito. Então, vamos fazer de um jeito que a gente consiga viver bem também com a gente mesmo e com o outro. O que será que os outros acham que é certo eu dizer e fazer? E será que os outros acham que é certo eu dizer e fazer? Então, essa pergunta é, quando eu não tomo responsabilidade por mim, eu estou sempre sujeito a sempre o de fora, o externo, o externo. Eu estou agindo pelo outro, não por mim mesmo, porque eu não sei qual é a minha necessidade. Então, aí eu estou sujeito ao que o outro acha que é certo ou não. Então, isso é uma das frases da CNV que é importante. Todas as pessoas que já viveram, estão vivendo ou vão viver, apresentam esta necessidade. E essas necessidades básicas, ela é no mundo inteiro. Lembra que eu falei da cultura? Que a gente está sujeito ao quê? A cultura da gente. A gente repele algumas coisas e gosta de outras conforme a nossa cultura. Se a gente nascesse em outra cultura, a gente ia repelir outras coisas e gostar de outras. Eu sempre dou exemplo do homem-bomba, né? Porque para a gente ser homem-bomba é uma coisa terrível na nossa cultura, mas existem culturas que é uma honra, né? Naquela época do homem-bomba, agora, graças a Deus, não tem tido, pelo menos, né? Esperamos que não mais, mas é outra cultura. Quanta coisa que a gente vê nas outras culturas que a gente acha um horror, né? Mas eles foram condicionados, e nós também, da nossa cultura, que os outros podem achar que não tem sentido. Mas quem é a nossa, o que é a nossa essência? Que não importa a cultura, não importa o condicionamento, que vai ser isso. Qual é a essência? E a essência do ser humano, ó, as necessidades vão ser as mesmas. Se você nasceu em São Paulo,
numa grande cidade, ou se você nasceu num vilarejo no Nepal. As necessidades humanas são sempre as mesmas: respeito, segurança, necessidades básicas de todos nós, de todo ser humano. Elas são universais, independentes do lugar e da cultura. A forma de satisfazer tais necessidades, entretanto, é incrivelmente variada. Depende da cultura. Como a gente vai preencher essas necessidades, satisfazer, depende da nossa cultura. Mas as necessidades vão ser sempre as mesmas. Ok? Até agora tudo bem? Então vamos em frente. Esse autodesafios é o seguinte. Eu fiz um curso, né? A Cris também fez, que eu acho muito interessante eu falar disso, que são autodesafios. A vida muda, a vida não é estática, ela está sempre mudando. E quanto mais flexível nós formos, abertos a novas ideias, não sujeito ao que o outro pensa e faz, mas aberto a nossas ideias, ao que, por exemplo, o que eu falo para vocês, das minhas experiências, é a minha história, é o meu mundo, é o meu mapa. O mapa significa a minha representação de mundo, que algumas coisas podem servir para você, algumas coisas não. E muitas vezes a gente está sujeito, o outro fala alguma coisa para a gente, aqui, o que será que os outros acham que é certo eu dizer e fazer? O outro não pode saber. E muitas vezes eu já vivi muito isso na minha vida, do outro falar o que eu devia fazer, o que eu devia sentir, o que eu devia... E é isso mesmo, porque eu não entro em contato com a minha essência. Mas eu já vivi isso, o outro fala, mas ele viveu. O que eu falo para vocês, o que a Cris fala, né? Vocês têm que sentir o que é bom para vocês, o que não é bom para vocês, porque nem tudo, né? Que eu falo, não acredita em tudo, vai viver você também. Fala, Cris, complete isso. Gente, olha esse ponto é muito importante. Se a gente não souber o que a gente quer, os outros obrigam a gente a falar. A mãe, o pai, o marido, a esposa, o chefe. Olha na vida de vocês como que isso acontece, tá? E a gente pode fazer diferente. Se a gente se observar, se a gente sentir e se a gente descobrir o que realmente eu preciso. Olha a importância disso. Sim, sim. Então, aqui, o autodesafio é o seguinte, o que é a gente se autodesafiar? A gente se preparar para a mudança da vida, porque a mudança vai chegar. E quando eu treino para mudar sozinha, eu estou mais preparada quando a mudança de fora vier, porque eu já estou treinada dentro para mudar. Então, a gente faz coisas diferentes, porque qual é a tendência do ser humano? Não gastar energia, ficar na zona de conforto. Mas a vida não deixa a gente ficar na zona de conforto. Ela vai puxar o tapetinho sempre. E aí a gente não está preparado quando as coisas externas vierem. Mas quando eu escolho por dentro, eu faço o meu autodesafio. Eu me desafio. Eu vou ter mais força para lutar contra os desafios de fora. Entende? Porque eu vou estar mais preparada. É um treino. Então, assim, por exemplo, alguns altos desafios, sugestões. Perdoe-se a cada pensamento violento seu. Estamos fazendo a comunicação não violenta? É muito interessante, uma aluna minha, que ela até assistiu a Sânia, acho que ela não está aqui hoje, o mês passado, que ela sempre fala, quando você sentir um pensamento, vê um pensamento negativo, fala cancelo, cancelo, cancelo isso. Eu achei uma âncora tão poderosa e eu comecei a fazer, e sabe, cada vez mais eu tive menos pensamentos violentos, cada vez menos pensamento violento, assim, vai acontecer isso, é horrível. A gente tem pensamentos violentos. Então, quando a gente cancela esse pensamento,
Fala, Cris. E olha, gente, vocês vão ter que começar a usar isso daqui para frente, porque estão soltando holografias mentais para a gente. Muitos dos pensamentos que a gente tem não são nem nossos. Vem, você é acomedida por esse pensamento. Se você tem um pouquinho de consciência, se você é observador, você fala: peraí, isso está estranho. Aí você fala, eu cancelo. Mas se você nem observa, passa desapercebido, aí você começa a se sentir mal, não sabe por quê. Eu estou me pegando muito mais do que antigamente, os pensamentos estão bombardeando a gente, a nível mental, a nível de frequências mentais, gente. Olha a importância disso. Sim. Então, e quanto mais a gente se observa, porque se a gente for vivendo no piloto automático, você vai captando, porque a gente forma campos, né? O campos energético, é o que o Jung chamava o inconsciente coletivo, a gente está linkado nele. E, Cris, é importantíssimo isso mesmo, lembrar, né? Que o pensamento é meu. Se eu não entro em contato com a minha essência, não sei o sentimento e necessidade, não presto atenção, eu vou vivendo no automático, eu vou pegando essas cacas também, que não é só minha, é do outro também, é do inconsciente coletivo, é desse campo. Então, é importantíssimo a gente se observar e observar o pensamento, cancela. Observar cada ação violenta dos outros. Por que dos outros também? Porque cada ação que a gente recebe do outro tem a ver com a gente. Assumir responsabilidade. Por que que isso está acontecendo comigo? Tudo na nossa vida é lição, tudo, gente. Não tem o que, cada minuto que acontece com a gente é lição, é lição, é lição. E se o outro está sendo violento comigo, que parte minha ainda está sendo violenta comigo? Não é dar uma de vítima e falar, olha, coitadinha de mim, falou aquilo de mim, ele é violento, ele é ruim, ele é isso. Não, que parte é uma lição, é uma oportunidade. Não que eu vou aceitar o outro e, enfim, o que o outro fizer, não tem nada a ver. O que o outro faz é a parte dele. Mas que parte minha ainda está violenta, tá violenta comigo? Ele está mostrando, o outro é o espelho meu. Espelho, espelho meu, que parte minha ainda está violenta? Isso é que serve. Senão a gente vai, ah, não, essa pessoa não quero mais na minha vida, mas vive outra, e outra, e outra. E se a gente não cura na gente, as coisas, o padrão se repete até eu aprender. Quando eu aprender, eu não preciso mais viver isso. Vocês já devem ter reparado na sua vida os padrões, é interessante a gente observar os padrões. Eu estava conversando ontem com aquela minha vizinha que eu saí, né? Ela é psicóloga. Ela falou assim: eu tinha um paciente que ele estava muito violento comigo, tal, e eu resolvi não mais ser meu, eu resolvi que eu não ia mais ser terapeuta dele. Ela falou assim: ontem para mim. Adivinha, veio outro paciente igualzinho a ele. Aí o que eu saquei? E não adianta fugir, né? É que nem casamento, né? A gente observar, quando eu posso, eu falo isso, a Cris também já passou, né, por 2 divórcios, e assim, observar qual é a minha parte, qual é o meu aprendizado, porque se eu não observar, não adianta eu casar outra vez, vou pegar a mesma coisa, carinhas diferentes, modos diferentes, mas a mesma coisa, padrão, a mesmo padrão, não adianta. Se a gente não vê na gente, não curar na gente, vai repetir. Vocês devem ter aqui, muita gente já percebeu, observar que padrão na tua vida está se repetindo, né? Investigar a origem da violência. Quando ocorrer, quando a violência estiver ocorrendo, qual é a origem? Da onde ela vem dentro de mim? Que parte minha ainda está violenta? Isso, gente, é o pulo do gato. Porque se veio, o que veio para mim é que ainda tem uma parte que precisa aprender. E se não aprender, aquela pessoa sai e vem outra igualzinha. Padrão repete. Fala, Cris. Tem uma frasezinha que diz: se incomodou,
pega que é teu. Adoro, é verdade. É verdade. É verdade. Tudo que incomoda tem a ver com a gente. Tem uma parte da gente que ainda não aprendeu. Por isso que dói. Se não doer mais, por exemplo, muitos de vocês devem ter filhos, né? Se eu falo para vocês, vocês não amam seus filhos. Se isso for mentira, lógico, provavelmente é. Vocês vão dar risada na minha cara e não vai pegar. Vocês nem vão lembrar mais. Amanhã vocês nem vão lembrar mais que eu falei isso. Vou dar risada. Idiota, claro que eu gosto. Mas se eu falar uma coisa que pegar em vocês, aí vocês vão lembrar. E aí vocês vão, ainda por cima, se negar a responsabilidade, vão me culpar. Ela é violenta. Ela falou para mim, não tem nada a ver comigo. Eu nunca me esqueço o curso que eu estava fazendo de PNL, e que a gente tinha que pegar, cada um pegar um papelzinho com um personagem. E a gente tinha que representar esse personagem durante algumas horinhas, horas não, alguns minutos, e depois a gente discutir, debater por que eu peguei esse personagem. O que ele tem a ver comigo nesse momento da minha vida? Eu lembro que tinha uma das pessoas que pegou corrupto. Ele era o corrupto. Ele ficou tão ofendido, saiu da sala, ele ficou muito bravo. E aí ele falou, eu não sou corrupto, eu sou super honesto. Eu pago minhas contas, eu não fico devendo. Corrupto é a pessoa, eu odeio corrupção. É a coisa que eu mais odeio. Como que eu fui pegar? Isso daí, esse exercício é ridículo. Eu não sei quem, mas ele ficou muito ofendido. Daí, quando ele se acalmou, nós ficamos conversando com ele, e a gente falou assim, eu falei para ele, né? Veja bem dentro de você, no que você se corrompe, no que você não se dá, né? Em que situações em que você sabota, não se dá prazer. Isso tudo, a corrupção, tudo na vida da gente, arrogância, corrupção, a gente só vê como aquela coisa enorme, mas ela é sutil, nosso ego é sutil. Ele arruma um jeitinho, né? A nossa parte sombra, estou falando, nosso ego, a nossa parte sombra, arruma um jeitinho, ou inconsciente coletivo, de entrar lá de uma maneira sutil, sorrateirinha, que a gente não percebe, mas a gente entra na corrupção, a gente se corrompe. Quando a gente está dizendo sim para o outro e não para a gente está mentindo. Eu estou fazendo porque, né? É politicamente certo, imagina. Está se corrompendo, isso é corrupção. Sabe, a maior corrupção que a gente faz com a gente mesmo? Não saber dizer não. Essa é a maior corrupção que nós fazemos conosco. Então, todos nós que não sabemos dizer não somos corruptos. Estou certa ou estou errada, Magali? E é quando a gente fala para o outro, e nós brasileiros, isso é da nossa cultura, né? Quando a gente chega e quer agradar o outro, isso eu vivi muito, eu não vivo mais porque eu me curei, graças a Deus. Eu lembro que quando eu, às vezes, saía aqui, a gente mora num lugar onde a gente se... Hoje não tanto, a população aumentou bastante, mas a gente se conhecia um ao outro, né? E a gente ainda encontra no supermercado muita gente que conhece. E como eu dou aula de inglês, eu dei em escola aqui, né, onde a gente mora, eu dei aula em escola, sempre encontro gente conhecida. E muitas vezes, ex-alunos meus chegavam e falavam: Ei, Magali, tudo bem? Olha, eu vou voltar a fazer aula de inglês, viu? Eu vou voltar, eu vou voltar. Nunca ligava. E eu sempre, ai, que bom, no começo ficava animada. Depois percebi que isso, claro, tinha a minha expectativa, né? Eu acreditava, e a pessoa só falava politicamente correto, a falar, me agradar. A gente, às vezes, fala as coisas para o outro, e eu já fiz isso com outros, sabe? Pessoas assim que eu investi dinheiro. Aí eu encontrava com a pessoa, olha, eu não queria nunca mais investir com aquela pessoa, mas falava, olha, quem sabe o ano que vem, quando eu ganhar um pouquinho mais, eu invisto outra vez, para ver o olho da pessoa brilhar para mim. E o meu olho brilhava também quando as pessoas falavam que iam voltar para a aula de inglês. Então, isso é uma corrupção.
criar uma expectativa no outro falsa. E a gente faz tudo isso para se sentir amado. Então, na hora que você reconhece, eu quero ser amado, então deixa eu procurar qual que é a melhor forma de eu me sentir amada e com quem pode me amar, porque não é todo mundo que vai me amar. Então, deixa eu escolher as pessoas que realmente me amam de verdade. Não o gerente do banco, porque é a função dele fazer aplicação, sabe? Tem pessoas que não têm nada a ver com isso, mas, ó, tipo a Magali, uma amiga que é uma irmã de alma. Sim, ela pode me amar de verdade. E ela vai me dar puxão de orelha quando precisar, vai falar as verdades na minha cara quando precisar. A gente vai sair para se divertir, para comer fora, para bater papo, para viajar. Então, na hora que eu sei da minha necessidade, a minha necessidade, no fim das contas, é ser amada. Então, quem está disponível, próximo de mim, que pode dar esse amor que eu preciso nesse momento? Vou lá e peço, Magali, ó, estou precisando conversar com alguém hoje. Você pode? Isso. E aí sim, a gente conversa. Quantas vezes eu e a Magali fizemos isso? É verdade. Cris, estou precisando de alguém para falar. Eu posso falar com você, estou mal. A gente faz isso. Só que eu preciso reconhecer dentro de mim o que eu preciso para poder pedir para o outro. E ainda usando a minha inteligência para saber para quem que eu vou pedir, né, gente? E não manipular, porque aí a gente começa a manipular, o outro fica com raiva. É muito ingênuo. Gente, olha, presta atenção nessa frase. É muito ingênuo da nossa parte achar que a gente pensa e o outro não recebe energia. Ah, mas eu não falei nada. Mas você pensou. Ao pensar, nós somos energia. Todo mundo que estuda, né, sabe um pouco hoje da física quântica, sabe que nós somos um. Tudo é energia. Tudo é energia. Nosso átomo subia. Eu não sei explicar direito a física quântica, mas é o subatômico do subatômico, a menor partícula, né, da matéria, ela é o quê? Energia. Isso significa que nós somos energia. Isso significa que o que a gente pensa, o outro sabe. É ingênuo a gente pensar que a gente está emanando uma energia, pensamento, e o outro não está recebendo. Ele está recebendo. Seja boa, seja má. Depois a gente não conecta e não sabe por quê. Não falei nada. Eu? Sim, falou. Então, emanar amor para todas as situações. Quantos tapões você já deram nas pessoas energeticamente? É verdade. Essa é uma boa pergunta, hein? E olha, gente, esse daqui, quarto, alto desafio, emanar amor para todas as situações de conflito. Não é um alto desafio, não muito fácil, né? Mas olha, gente, existe uma meditação budista que eu gosto muito, que chama Tonglen. Você já ouviu essa meditação, Cris? Tonglen? Tonglen é uma meditação poderosíssima, eu vou ensinar a vocês, tá? A gente pode até fazer no fim da nossa aula, se vocês quiserem. E eu fiz muito, eu estou tendo um atritozinho pequeno com meu irmão. Então, eu tenho feito bastante para ele. E eu vou dar o exemplo dele, tá? A meditação Tonglen, vocês podem depois... eu posso apontar no grupo o nome, é maravilhosa. Você imagine no centro do seu peito, sabe aquele coração, coração de Jesus, aquele flamejante, que é o coração e tem ele tem um foguinho em volta. Acho que todo mundo já viu essa imagem, né? E tem também o Buda também tem esse coração flamejante. E esse coração, você fecha os olhos, imagine esse coração flamejante no centro do seu peito, no seu chakra cardíaco. Aí você vai imaginar a pessoa ou a situação, ou você pode imaginar você mesmo, você com medo, você pode
imaginar uma parte sua que está na sua frente. Eu vou, por exemplo, do meu irmão, tá? Então, meu irmão, aconteceu um monte de coisas que não vem ao caso, que ele está com raiva de mim. Então, eu ponho o meu irmão na frente, na minha frente, com essa raiva dele, e eu imagino eu inspirando a raiva dele, vindo no meu coração. Esse coração ele vai transmutar essa raiva ou qualquer sentimento que vier negativo e vai emanar de volta amor para ele. Esse exercício é lindo. Eu já fiz muito com situações, com pessoas. Eu fiz por uma amiga que eu tinha, fazia muito tempo que eu não a via, a gente estava meio brigada, a gente voltou a amizade de uma maneira muito mais conectada. Foi muito, muito bonito. Eu Funciona. recebi, num dos rituais de ayahuasca, uma cura, um processo de cura muito parecido com esse. Ai, que legal. Dentro do coração de cada um de nós tem como se fosse um cristal, que seria o teu brilho, que é representado nos quadros, tipo aquela chama trina e tudo mais, né? Então, nossa essência divina está no nosso coração. Então, era para mim eu me projetar no outro e encaixar meu coração no coração da outra pessoa, principalmente as pessoas que estão muito raivosas, as pessoas que estão agressivas comigo. Encaixa, porque essa pessoa está com muita dor. Então, na hora que eu encaixo meu coração que tem amor, eu vou despertar o amor e curar o amor no coração do outro. E funciona, gente, é É maravilhoso. incrível. Porque se uma pessoa está raivoso, essa pessoa está com dor. É igual um cachorro. Se você já teve um bichinho, ele machucou a pata, você pega na pata, ele faz. Mesmo você sendo dono. E às vezes até te morde, por causa que ele está com dor. A agressividade Certo, só vem porque alguém tem dor. E amor certo. é olhar com compaixão a dor do outro. Maravilhoso, maravilhoso. Ó, funciona muito, pessoal. Fazer esse exercício, essa meditação é maravilhosa. Então, agora nós vamos para exercícios. Vamos para os exercícios. Então, é o seguinte: expressando sentimentos, tá? Acho que você não me ama. Vamos fazer o exercício, Cris, nós duas. O que vocês acham, pessoal? Acho que você não me ama. Você está expressando sentimentos? Não. Acho. Não. Você está acusando o outro. Acho que você não me ama, hein? Se você falar isso para o outro vai sentir como agressão. Você está acusando o outro de numa. E como você sabe que arrogância você achar que o outro não ama? Você ainda está achando, entrando no sentimento do outro. Você não está expressando o seu sentimento. E a gente acha que está falando lindamente. Ah, eu acho que você não me Sim, ama. Ó, assim, eu acho que você não me ama, mas na realidade, você não me ama. exato, exato. E o outro Disfarçado, vê como uma agressão, né? de maneira cínica, corrupta. Estou triste porque você está indo embora. Tá a expressão estou triste. Essa sim. Sim, você Você está indo está embora, dizendo, eu estou expressando o meu sentimento. Nossa, estou tão triste que você está indo embora. eu estou falando o que está acontecendo comigo. Não é? E não estou acusando É, é, ninguém. Por que você está é indo só não embora? Ainda é conseguir. cedo. Vamos lá, fica mais. Por É que você... diferente É já. diferente. Eu estou expressando o que eu estou sentindo. Não estou acusando ninguém. Fico com raiva quando você age desta maneira. Você está dizendo que está com raiva, mas dá para melhorar ainda mais isso, né? Mas você está expressando, estou com raiva.
Você está Está expressando, mas expressando. a gente pode até melhorar, explicar melhor Sim, para a sim. pessoa o que ela está fazendo. Uhum. Tipo, Sim, "Ah, claro. Ali, quando que você vem em casa sem telefonar, aí eu me sinto assim, incômodo. Exato. É, Então, me eu, telefona antes, me avisa, porque às vezes eu estou fazendo alguma coisa, isso, eu tenho que parar, isso, claro. atividade. Só se eu falar, estou com raiva porque você está agindo dessa maneira, conforme pode ser violento, mas eu posso falar qualquer coisa, desde que seja com amor. Mas eu estou expressando o que eu estou sentindo. Fico meio incomodada, certo? Tá certo, pode ser a raiva, pode ser uma coisa muito forte. Mas, de qualquer maneira, estou expressando um sentimento. E Sinto-me você mal em... e olha um detalhe, você não está falando fico com raiva de você, fico com raiva quando você faz isso, fico com Isso, não de raiva você como de pessoa, um isso mesmo. comportamento. Isso, olha, isso é fundamental, Cris, porque a gente confunde a pessoa Com com o comportamento. comportamento. A gente fez isso, porque quando a gente era, eu pelo menos, posso falar só por mim, quando era criança, fazia alguma coisa, você é menina feia, menina malcriada, mas não era, a minha mãe estava falando de um comportamento meu, ela não sabia falar assim, olha, quando você faz isso, eu acho que eu fico triste com você, eu sinto, né, eu não fico bem quando você faz esse comportamento, mas como a mãe não sabe, pelo menos minha mãe não sabia, né, não é culpa dela, ela também não aprendeu isso, não teve a oportunidade de aprender comunicação não violenta. Ela falava assim: você, menina feia, fez isso, menina malcriada. E aí era identidade, era a minha identidade, não era você separar. Não é que você, como pessoa, identidade, é isso que você fez, separar a situação da pessoa. É importantíssimo, Cris. Sinto-me mal interpretado. Eu também me sinto, sou eu que sinto. Se sou eu que sinto, Mal interpretado. mas aí Uhum, eu posso também explicar melhor o que é esse mal interpretado. Quanto uhum. mais a gente explica no miudinho para a pessoa, mas É para o a gente explicar pedido. no miudinho, eu tenho que olhar para mim para entender o que aconteceu dentro de mim, o que aconteceu Isso. na situação, para falar, olha, essa ação que você fez, esse comportamento, essa situação, gerou dentro de mim sentimento X, Y. Isso. Número 5, você é nojento. É agressivo. Será que eu estou expressando Tudo, meu tudo sentimento? que você sabe que aponta o dedo no nariz do outro é agressivo. É agressivo. Sinto vontade de bater em você. Você está acusando o outro de alguma coisa. Vontade de bater em você. Você não está Mas, explicando. faltou explicar. Vai bater por que É, que vai bater no outro? exato. Você O até que eu estou poderia falar, sentindo realmente? Qual você, é o meu pode- sentimento? você poderia até falar, ó, na hora que você vem aqui e fala gritando comigo, me dá vontade de ter uma reação. Isso mesmo. Estou feliz que você possa vir. Ah, tá gostoso. Tô Eu acho gostoso, estou expressando gostoso. um sentimento. Estou expressando. Então, pessoal, vocês viram a diferença? Quando eu expresso o sentimento e quando eu acuso o outro. Sempre quando eu falo, e falar de uma maneira também não violenta, né? Porque também, eu vou falar a verdade, eu acho que você é um idiota. Estou falando a verdade. Não é isso, Tá, e é né? idiota Você está por julgando quê? outro idiota, eu acho, né? Ó, E tudo que você põe, eu acho, é julgamento. você Achismo é eu acho. julgamento, gente. É. E E quando a gente julgamento é começa, você agressão. é alguma coisa, você já está acusando o outro já recebe como um ataque. E se ele recebe como um ataque, ele já vai atacar. E aí não tem conexão. Aí o negócio vai ladeira abaixo.
Estão percebendo como é importante expressar realmente o nosso sentimento e falar de uma maneira não violenta? Agora, qual é a necessidade? Expressar a necessidade. Sinto raiva quando você chega atrasado. Qual é a necessidade por trás disso? Pode ser várias, tá? A gente vai dar um exemplo. Porque sempre quando eu expresso alguma coisa, tem uma necessidade por trás. Eu sinto raiva quando você chega atrasado. Qual é a necessidade por trás disso? Bom, eu posso gostar de pontualidade. Pontualidade. Pode atrasar tipo, se a gente tem um compromisso marcado e você chega atrasado para me buscar, a gente vai chegar atrasado e vão perder Sim. uma parte. Tá. E pode ser uma necessidade de respeito. Eu posso me sentir também. A necessidade é para cada um, tá bom? Não tem uma universal, mas muitas vezes, quando a pessoa chega atrasada, o outro pode se sentir desrespeitado. Né? Então, eu tenho uma necessidade de respeito. Pode ser outra coisa também. Você quebrou sua promessa. Qual é a necessidade por trás dessa frase? Você quebrou sua promessa, hein? Pode ser o quê? Pode ser várias necessidades. Manter a palavra, Manter a sabe? palavra. Palavra de honra. Segurança, né? Comprometimento. Eu tenho uma necessidade de confiar, necessidade de segurança mesmo. Tem que ser segurança, né? Para lidar com você, para ficar com você. Eu tenho que acreditar em você. Eu tenho uma necessidade de segurança. E aqui no Brasil, a gente tem muito essa coisa, a gente fala uma coisa para parecer educadinho, mas é mentira. Ai, vem na minha casa. Isso é uma mentira tão Você grande. fala para um estrangeiro, para um europeu, um americano, vem na minha casa, é uma promessa, é um convite que você está fazendo. Sim. E é legal falar isso, porque a gente pode ir mudando, né? Isso, coisas da nossa cultura, porque nós temos coisas aqui no Brasil maravilhosas. Eu acho que nós brasileiros somos coraçãozão, temos muita coisa maravilhosa, mas a gente também tem, né? A gente às vezes brinca com, assim, faz brincadeirinhas com duplo sentido, que isso pode magoar alguém. Eu sou uma pessoa que eu fui educada por pais e avós europeus. Então, para mim, certas coisas, certas brincadeiras de criança me pegavam e me magoavam, porque palavra é palavra. Eu aprendi isso. E aqui no Brasil, a criançada brincava de faz de conta que vai, mas não vai. Mas eu não sabia que era isso. Então, isso me magoava. Interessante. Porque nós, brasileiros, eu já ouvi muito isso de estrangeiros, nós somos pessoas que querem agradar o outro, ver o brilhinho nos olhos. Lembra que eu estava falando? A gente fala o que o outro quer ouvir para ter o brilhinho nos olhos, ou ver o brilhinho nos olhos do outro. E isso é uma coisa cultural que a gente pode começar a mudar. Quantas coisas culturais que a gente já mudou aqui no Brasil, né? Quando eu era criança, tinha muito aquele do Gerson, né? No que eu levo vantagem? Eu tenho que levar vantagem. E hoje a gente sabe que esse não é o que tem aqui para mim, é o que eu posso oferecer para o outro. E isso é a verdadeira conexão. Não é o que eu posso tirar de você, levar vantagem com você. Como você pode assistir esse programa idiota? Eu já até dei esse exemplo no passado, nessa aula, né? A mulher e o marido. Esse programa idiota aí que você fica assistindo, qual pode ser a necessidade da pessoa que fala isso? Atenção. Atenção, exato, necessidade de atenção, de conexão com o outro. Exato, mas ela não sabe, ela manipula. Fala alguma coisa para chamar atenção de uma maneira torta. E é engraçado como as pessoas acreditam que elas não podem pedir atenção. Você pode me dar atenção nesse momento? Estou me sentindo solitária, estou me sentindo assim, estou querendo conversar com alguém. Exato. A gente não aprendeu a pedir, né, gente? Não, Parece e que isso é uma manipulação. pedir é feio, né?
Ou o outro vai pensar que eu estou carente. O que o outro vai pensar de mim? A gente tem dificuldade de se vulnerabilizar. Aliás, eles falam muito isso na comunicação não violenta. Você tem que ser muito forte para se mostrar sua vulnerabilidade. Eu, pelo menos, tenho dificuldade, ainda estou aprendendo a mostrar minha vulnerabilidade, porque você tem que ser forte para isso. Mas E a na gente hora que aprendeu ao você contrário. mostra a sua vulnerabilidade, você mostra a tua luz e a tua força num Exato, esplendor que vocês não imaginam. é verdade, Cris. Então, 4, não há líderes responsáveis neste país. Você Quem pode até nunca, né? acreditar nisso, Quem mas nunca? qual é a necessidade de uma pessoa que fala isso? Segurança, Segurança. previsibilidade, É, confiança. segurança. A necessidade por trás nossa é segurança. Eu estou me sentindo insegura. O que, que vai acontecer? Mas eu posso buscar segurança dentro de mim. Tudo que eu falo de fora, eu posso buscar, em primeiro lugar, dentro de mim. Eu quero que o outro me ame, mas eu vou primeiro me amar. Eu quero Eu uma quero que o conexão com o outro. presidente conserte o país, mas deixa eu consertar eu por dentro. Eu Exato, conserto por dentro, eu posso morar no país que for, com o governo que for, que não tem exato, problema. exatamente. Por que você nunca lembra de apagar as luzes? Qual é a necessidade? Respeito, ser Respeito. ouvida, ser Exato, ser vista. ouvido. Eu já falei 300 vezes, você não me ouve. Necessidade de ser ouvido. Exato, de respeito. Eu posso achar também que você não me respeita, porque você não me ouve. É uma necessidade. Você não liga para mim. Não liga para mim. Exato, olha as necessidades. Eu vou fazer o que eu quero. Qual é a necessidade dessa pessoa? Liberdade. Liberdade. Necessidade de liberdade, mas ela não sabe qual é a necessidade dela. Então ela vai aí aos trancos e barrancos, falando, vou fazer o que eu quero, faz um monte de besteira, Em vez enfim. dela ver, tá, então o que eu realmente quero? O que eu posso ter de liberdade primeiro dentro de mim? Porque o outro não vai dar liberdade para a gente, é a gente que se liberta por dentro. Tem um monte de gente que eu conheço que fala: eu não faço isso porque eu sou casada, não faço isso porque É, ainda tenho pai e tenho mãe, não faço isso por causa do outro. Mas e aí? O que você realmente quer? E é, existem os passos para você fazer, você pode fazer tudo, mas mas é mais fazer. fácil culpar o outro, o bode expiatório para não E é fazer. mais fácil fazer com o chapéu do outro. Eu não consigo, eu não quero. Sempre eu faço essa pergunta que eu aprendi, eu acho fantástica. Eu não consigo por causa do meu marido, por causa do meu filho, porque eu não consigo, eu não quero. Qual é a minha Porque necessidade? Porque para Ah, fazer talvez o que eu quero, talvez eu vou ter que fazer algumas coisinhas antes, que eu queria que exato. o outro fizesse, porque eu tenho É preguiça. para mim, não quero abrir mão das Eu não coisas. quero abrir mão do Exato, meu conforto, não quero abrir mão exato. de eu ter que ir atrás do meu dinheiro, não quero abrir mão de me responsabilizar pelos meus atos. Eu culpo o outro. Mais fácil, Mas né? é melhor. Ele não gosta de nada que eu cozinho. Tá Qual é a minha faltando necessidade? dele gostar de alguma coisa de você, gostar de você, na realidade, não é nem do que Não, você então, minha cozinha, necessidade seria ser amada. ser A minha amada, mas reconhecimento também aqui. reconhecimento Eu tenho uma necessidade de e reconhecimento, não reconhecimento. é? E também tem uma outra coisa, está faltando comunicação aí, né? Opa, com certeza. Mas eu tenho uma necessidade de ser De reconhecida. reconhecimento, Por que que eu tenho necessidade de ser reconhecida? Porque eu não me porque eu reconheço. não me reconheço. Então, o E olha, outro tem que falar, o outro tem que gostar do que eu cozinho, porque eu mesma posso não. ir pegar esse gancho um pouquinho para além? Se É eu não me claro. reconheço, o outro não vai me reconhecer. Exato.
Então, eu também não vou ser valorizada, não vou ter valor, não vou conseguir receber pelo meu trabalho. Exatamente, Vocês estão Cris. percebendo que essas questões financeiras de vocês, o buraco é mais embaixo? É, bem mais. E tem muita gente que fala, não, vou fazer um curso de marketing digital para resolver o problema. Não é o marketing digital que resolve. Se você não achar esses buracos mais embaixo, curar essa carência, descobrir suas necessidades, você não ganha dinheiro. Com certeza. Não tem Porque você está jeito. esperando de fora para dentro, é a criança, né? Porque a criança é a mente infantil. Porque o que é a infância? A mente infantil, ela recebe. Quando a gente é criança, a gente recebe o quê? Tudo do adulto. A criança não tem capacidade de ganhar dinheiro, ela não tem capacidade. Ela espera tudo, o adulto tem que dar, ela está na sobrevivência, aquela pirâmide do Maslow, né? Porque é criança, né? Ela tem que sobreviver através do adulto, o adulto a gente não sobrevive. Mas quando a gente cresce e continua na mente infantil, a gente não consegue, porque a gente ainda está esperando que o governo dê, que o pai dê inconscientemente, né? Que alguém dê. Ainda está na mente infantil. A mente infantil também faz com que a gente não vá para frente e não ganhe dinheiro, não tenha bons relacionamentos, enfim, né? A mente infantil, quando você trabalha a criança interior, né, Cris? É Muda importantíssimo. tudo. Dá Até a tudo. última turma da mentoria foi engraçado, que eu tive que parar na metade, que todas travaram na criança ferida. Eu tive que fazer uma É, sessão de curando a criança para destravar, porque travou geral. Ninguém conseguiu, mas o que eu quero daqui 5 anos? Travou. é isso aí. Então, assumindo, nós não vamos fazer isso, porque acho que nós estamos quase no fim, né, Cris? Eu acho Acho que que a para gente hoje, vai fazendo se não também muita coisa, a gente muita informação, muita questão, informação. a gente já deu muita informação. E tem muita coisa legal para vocês se observarem durante a semana. Isso, tem Começa, material bastante, né? começa a ver quando vocês falam essas frases, quando vocês se pegam fazendo essas coisas, porque vocês fazem isso, todo mundo, eu faço também. Então, começa a perceber quais momentos que você está verbalizando essas frases, ou na tua cabeça, ou para o outro. Quando você está julgando, apontando o dedo, em vez de você pedir a tua necessidade, você acusa, em vez de pedir. É, Então, percebe isso durante a semana, exercício semanal. é. Perceber, só isso. Manipulação. Quando é que você está realmente vivendo a sua necessidade, se vulnerar? Porque quando a gente expressa necessidade, a gente se vulnerabiliza. Tá ligado com a vulnerabilidade. E quando tem a TED Talk da Brené Brown, que é maravilhoso, né? Uhum. Se puder pôr Depois no. põe no grupo esse Eu TED vou pôr Talk aqui. ali. Eu vou A pôr aqui, gente é muito legal depois a Brené gente pôr no grupo Brown, essa a meditação. meditação do É Tom Tom Glenn. Glenn. Tom É, Glenn. Tom Glenn. Glenn. Com G. Eu vou pôr no grupo, sim, Põe no porque é grupo, isso maravilhosa, gente. ajuda muito, porque aí são assim outras coisas que as pessoas podem fazer durante a semana e se Isso, perceber, gente. Vocês estão sim, percebendo que essa aula não é apenas uma aula, é uma sessão de terapia para vocês se olharem e quem realmente faz se transforma. Quem ouviu entrou por ele, saiu pelo outro, vocês é melhor nem ter ouvido, porque lembra daquele triangulinho? Volta para aquele slide do triângulo, Magali. Daquela da mentira. Volta para aquele triangulinho da mentira. aqui. Esse. É, Lembra expectativas fantasiosas. Só por eu estar aqui assistindo essa aula da família galáctica vai fazer a mágica e eu vou mudar.
se eu não me observar durante a semana, não perceber o que eu faço comigo, não começar a olhar minhas necessidades, não começar a mudar a maneira de falar, em vez de julgar, pedir, não vai mudar em nada. Vai continuar a violência, porque isso é uma violência que eu faço comigo e com o outro. Exatamente. Né? Aí eu entro na mentira. A mentira é uma coisa tão sutil, né, Cris, que tem uma aula inteira pode dar sobre mentira, como a gente mente para a gente. Isso eu acho que poderia ser a próxima Impre- aula, a aula da mentira. Impressionante quando a gente mente para a gente. E é Olha sem só, perceber, porque a gente está esse, tão acostumado. esse slide dá umas 3 aulas. Nossa, dá umas três. Eu só quero contar, então, uma coisa antes da gente, esse negócio da gente mentir para a gente. Eu tenho tanto exemplo de mentira. A própria, a gente encontrar, o exemplo que eu dei, encontrar alguém no supermercado e falar alguma coisa que você sabe que brilhinho, vai criar o brilhinho nos olhos do outro, já é uma mentira. Ai, olha, eu não estou investindo com você esse ano, mas olha, quem sabe o ano que vem? Mentira! Eu sabia que eu não ia investir, não queria mais investir com a pessoa, mas eu falei isso. E na mesma hora eu falei, Magali, mentirosa, você Gente, mentiu de sabe como novo. se chama esse tipo de mentira educadinha que a gente fala? Ah, é, a gente quer politicamente Simpatia. Isso é a tal da simpatia. simpatia, gente. Eu quero ser simpática, é horrível. Você Eu sabe sou que eu me lembro de simpática. uma situação que eu estava na casa da nossa amiga Fran, né? Muitos anos atrás isso, na piscina, e eu lembro que eu saí da piscina e falei assim: olha, gente, eu tenho que ir para casa para dar comida para o cachorro. Eu tinha 2 Yorquinhos, eles já morreram. Aí uma das pessoas que estavam lá, eu nunca vou esquecer, falou para mim assim. E depois perguntei para a pessoa, porque ela falou que não lembrava. Se você está cansada e quer ir para casa, vai, mas não precisa falar que você vai dar comida para o cachorro. Gente, eu fiquei. Sabe que eu senti como se a pessoa estivesse tirando minha máscara. Eu fiquei tão chocada que eu tirei a roupa e voltei para a piscina. Você tem uma ideia do choque? Eu estava mentindo. Eu estava mentindo. E para que a gente mente? Para o outro? Faz para o pessoal da casa, se eu ia dar comida para o cachorro, se eu ia estar cansada e descansar. Mas eu achei que isso é inconsciente e é tão rápido de vir, é questão de segundos. Por isso que a observação faz com que a gente fique no presente. Por quê? É, Foi questão de segundos. Eu não vou falar isso, vou falar que eu estou cansada, que eu quero ir para casa. Isso é questão de segundos no inconsciente. Aí você fala, vou dar comida para o cachorro, tenho que dar comida para o cachorro. Você percebe? Parece uma coisa politicamente bobinha. correto, é simpático. E, gente, parece uma coisa bobinha que não vai ter consequência na nossa vida. Tem. Tem muita consequência. Primeiro, porque é uma mentira. Para mim, e eu falo um monte de mentiras. Aí eu começo a observar as mentiras que eu falo para mim. E eu não vivo mais minha essência. E eu não vivo mais. Eu fico mal comigo mesmo. Eu fico com raiva de mim. Meu inconsciente fica com raiva de mim. Não fica feliz. Então, essa mentira tem consequências bem mal para mim. Muito mais do que a gente possa imaginar. Parece uma coisa muito bobinha. Para o outro não interessa nada. Se eu vou descansar, se eu vou dar comida para o cachorro. Mas para mim, sim, cria um impacto em mim. Eu sei que eu estou mentindo. Muitas vezes eu sou tida como mal educada, porque eu falo: olha, gente, já deu, vou embora. Estou cansada, já deu. Tudo que eu tinha que Isso, aproveitar, que aproveitei. Está de bom tamanho hoje. Vou para casa. isso. Isso é mostrar E eu falo vulnerabilidade. isso para as pessoas. E tem pessoas que falam: nossa, como ela é mal educada. Não, eu sou verdadeira. É. E a gente nunca, a gente tem que lembrar sempre que a gente nunca vai agradar todo mundo. A nossa cultura é, em geral, eu quero agradar o outro, ver o brilhinho nos olhos, mas a gente não vai agradar todo mundo. Vai ter sempre gente que vai criticar. E paciência. Por isso que mostrar vulnerabilidade tem que ter coragem.
Porque a gente tem que ter coragem de saber que a gente vai ser julgada, e não só falar o que o outro quer para ser simpática e o outro gostar da gente. Porque o outro também vai não, se não tiver que gostar, ele não vai gostar. Aliás, muito menos ele vai gostar do que a gente ser verdadeira. E ali fica tão gostoso, né? Agora a gente tem um grupo de amigas que a gente pode falar as verdades. Tem horas que a gente fala, vamos sair. Não, não tô afim, tô cansado, quero dormir. Quero passar. Quantas vezes eu falo, gente, eu quero passar o domingão de pijama em casa. E E tudo tudo bem. bem. A gente respeita, porque a gente sabe que tem vezes que eu também quero. Tem vezes que eu não Sim. tô afim, tem vezes que eu tô afim, tem vezes que ele faz, gente, eu tô afim de ir pra rua. Alguém tá afim de ir pra rua? Vamos sair para comer, fazer alguma coisa, eu quero ver É. gente. Aí eu solto no grupo das amigas e vejo quem tá afim. Quem tá afim se E não liga, quem precisa a gente manipular e ser violento com o outro. Pô, porque se a gente exige do outro, estou afim de sair, mas o outro não está, pô, você não topa nada mesmo, né? Você manipula o outro, agride o outro para o outro sair. Então vou agradar ela, vou sair. É uma caca total. Percebe? E muita gente faz isso ainda, né? Mas quanto mais a gente observar, menos a gente vai fazer. sim, e assim a gente muda, assim a gente é sincero e a gente começa a ter coragem de pedir o que a gente quer. Exato. Olha, tipo assim, quero companhia porque eu quero ir para rua ver gente. Alguém quer me acompanhar? Se não quiser também, eu vou sozinha. Eu não vou sozinha, eu vou comigo mesma. Exato, Eu exato, aprendi a ser a melhor companheira de mim mesma também. exato. E isso você falou uma coisa importante, Cris. A gente aprender a. Se a gente pede uma coisa, isso também é parte da comunicação não violenta, que até além do livro. Se a gente pede uma coisa para o outro e o outro fala não, e a gente reclama, não, você não tá para nada, vamos supor, né, que vamos sair, eu tô afim de sair hoje. Não tô afim de sair, tô afim de ficar em casa de pijama. Nossa, você é preguiçosa, você não topa nada, hein? Tá, começa a manipular o outro para o outro fazer o que você quer, né? Em Então, vez de isso no olhar, livro eles falam o quê? O Rosenberg fala que é quando você pede uma coisa e você não aceita o não. Então, não é um pedido, você obriga o outro, é uma obrigação, você tem que, inconscientemente, fazer o que eu quero. e olha, Percebem? a gente tem muito em família esses tem que. Filho, mãe, marido, É. esposa, até Eu chefe, tenho que fazer, mas o outro subordinado. também tem que fazer para mim. Como assim ele não sabe? Ele tem que fazer isso. Não é óbvio que o outro tem que fazer isso? Não, número um, o outro É, não adivinha, o outro não é telepata. Começa sim. isso. O outro não é telepata, principalmente marido. Marido não é telepata. A mulher acha que falou 3 vezes, grudou. Não, não grudou. Ele está pensando outras coisas que são mais Não, importantes ou para às vezes ele. você nem fala. Eu nunca me esqueço um curso de comunicação não violenta que eu estava dando, que uma das mulheres falou assim: uma coisa que me incomoda é que eu chego em casa na hora do almoço para almoçar com meu marido e ele está assistindo aqueles programas, quem matou, esfaqueou, e é horrível isso na hora do almoço. É horrível fazer. Aí uma das pessoas falou: Mas você já falou isso para ele? Mas não é óbvio para todo mundo que não é para pôr esses programas na hora do almoço? Não é. Mas a gente acha que, como ela tinha no mapa dela, que era óbvio, ela nunca nem falou para o outro, porque ela achava que era óbvio que o outro devia saber, então ela só ficava irritada e o outro ficava irritado. Olha que louco isso, a gente acha louco porque agora a gente está debatendo, mas isso acontece com a gente, acontece em muitas situações, é louco isso, mas não é óbvio, Não é né? óbvio. Não pensem nisso, pessoal, que é óbvio. Não existe o óbvio, tá? Porque cada um tem um modelo de mundo. Isso que a gente tem que lembrar sempre. Cada um tem um modelo de mundo. Então, o que é óbvio para mim, não é óbvio para o outro. Por isso, eu tenho Cada que um, fazer o pedido. cada um tem suas Sempre. necessidades que são diferentes, seus valores que Sim. são diferentes, suas Então, crenças que são diferentes. É, tudo é diferente. é. Então E ela isso se. que é a riqueza do conviver.
da gente Exato. aprender a viver. Olha só que lindo, a gente está com uma aula dessa aprendendo coisas que até então a gente não sabia. A gente não imaginava essas coisas se são óbvios, que o outro é diferente, que o outro pode pensar diferente, que o outro pode dizer não. Porque senão não é um pedido, você está pedindo uma obrigação, é uma obrigação. Lembra disso, né? Isso ele fala muito, Rosenberg, no livro. Quem está lendo o livro sabe. Se você faz um pedido para alguém, a pessoa fala não e você fica brava, então não era um pedido. Porque quando Uhum, você faz um pedido, a pessoa pode dizer sim ou não, né? exatamente. Se não, não é. Então, se a pessoa falar não, como assim você fala não para mim? Então eu estou exigindo de você, não estou fazendo um pedido. Vocês viram as sutilezas. São todas essas sutilezas, né? E, eu acho que por hoje de comunicação violenta já dá para o pessoal digerir muita coisa, né? Muita coisa, muita coisa. Uhum. Aí o mês que vem a gente... tem tanta coisa ainda, né, Cris? Isso é só o Olha, comecinho. de tanto em tanto, a gente vai, trazendo coisas para vocês. E eu queria também apresentar para vocês a Sandra. Maga, você consegue descompartilhar aqui? Sim, claro. A gente está todo mundo Ah, na telinha. Deixa eu trazer, achar, cadê a Sandra aqui na galeria? Sandra, cadê você, mulher? Você está aqui? Que a Sandra estava aqui. Será que a Sandra não está mais? Será que ela caiu? Porque onde que ela está, hum. às vezes não tem internet. Ai, mas ela é fantástica, Tem, a tem. Sandra. Tem a Sandra e a Lívia. Será que nenhuma das duas estão aqui? Nem Sandra, nem Lívia? Que eu queria apresentar vocês duas meninas. Vamos ver se vocês aparecem depois do intervalo para apresentar vocês, tá? Então, vamos fazer o nosso intervalinho. Hora de fazer um pipi, hora de beber água, botar pezinho no chão. Uma pergunta para Magali. Além de uma boa educação... Ih, peraí, cadê o chat aqui? Além de uma boa educação e orientação de pais, vocês acreditam que as novas gerações estão mais receptivas a desenvolver a consciência emocional? Sim. Gente, Sim. eu vi no Instagram um menininho, já, não sei se chinesinho, japonesinho, eu sei que ele era oriental, falando para a mãe que ele estava muito triste, que ele não podia sair. E a mãe tendo uma conversa explicando para ele: olha, nesse horário a gente não pode sair. A mamãe também fica triste como você, quando que a mamãe também não pode sair. Mas tem horários que a gente pode e horários que a gente não pode. Então, a meninada está sentindo já totalmente diferente. Essa turminha tá outra. Essa nova geração, gente, se preparem. São crianças que não são corruptas. Elas falam o que elas sentem. E se você prometeu uma coisa e não cumpriu, ela vai mostrar: ué, você falou que isso que era o correto, por que que agora você está fazendo diferente? E fala ainda na frente dos É. outros. Mas é porque também os pais, ó, vocês todos que estão aqui, vocês estão aprendendo, né? Que tem filhos, o filho está recebendo também. É o campo. Você explica, Cris, o campo. É ah, além do campo também, é além Também além de mas o todas as campo morfogenético, possibilidades. né, que é da genética, tem o campo da família, morfogenético. Então, o que a gente recebe, que vocês estão curando, os seus filhos e os seus antepassados, porque tudo não existe presente, passado e futuro. Tudo está acontecendo no presente. Então, vocês estão curando não só vocês, como a próxima geração e a geração passada. É o campo isso, é fascinante, né, estudar o É campo muito legal, muito legal. morfogenético. Então, assim, claro, com certeza, novas gerações, e principalmente, não todo mundo, porque não é o absoluto, mas
principalmente os pais estão tendo mais, todo mundo está tendo mais acesso a essas informações que a gente está dando, e nós também, né? Tivemos esse privilégio, que nossos, pelo menos meus pais, não tiveram. E Né? a A gente geração anterior, não. agora pode fazer diferente, porque a gente sabe, agora a gente não está mais na Exato, ignorância. exato. E você aprendendo, né? Você também já está passando automaticamente para os seus filhos. A próxima Ai, geração já está A recebendo. Lívia entrou. Lívia, você está aqui, Lívia. Eu queria apresentar você e a Sandra, Lívia, para você falar um pouquinho do estudo do livro da comunicação violenta. Você pode falar, abrir o microfone e contar para a gente? Tem condição ou está ruim aí de fazer Oi, isso? bom dia. Eu nem tinha me... Só agora que eu pude entrar. Eu tinha saído para ir levar... Só um momento, já que eu falo. Porque, olha, quem quer se aprofundar mais, toda semana eu vou colocar no grupo também o contato delas, o grupo do WhatsApp para vocês participarem. Essas são as quartas-feiras de manhã. Deixa eu ver direitinho quando que é, que eu pus até no meu stories, ó. Vai ser agora dia 10/5, das 9 às 10 da manhã, 1 hora de estudo. Então, elas vão lendo o livro e comentando. Vão lendo e comentando esse livro, para vocês irem aprofundando. Então, gente, olha, quem quer se modificar, se modifica. Lívia, vamos deixar para você falar quando que voltar do intervalo? Então, vamos dar 10 minutinhos de intervalo. É importante agora que vocês organizem um lugar para ou ficar deitado, ou ficar sentado, um local que ninguém te atrapalhe, que o celular não te atrapalhe. A gente vai precisar de uns 40 minutos para a sessão de Tamiana. Traz copo d'água, uma garrafinha d'água que vocês vão beber depois, que essa água vai ser vibracionada, tá? Vai ser frequenciada também. E pode convidar o povo de casa, pode convidar cachorro, gato, não tem problema. Então, daqui 10 minutos a gente volta, tá? Então, 11h10 a gente volta para cá para receber a sessão de Tamiana. A parte da sessão de Tamiana eu não deixo gravado, tá? Porque eu vou abrir um campo de energia e depois eu vou fechar o campo. Então, quem por acaso assistir esse vídeo depois, fala, eu não consigo nesse horário nem nada, sabe o que você vai fazer? Na hora que você for dormir, você vai sintonizar com essa aula, sintonizar comigo, com a Magali, com todos que estiverem aqui nesse momento, porque aí você vai receber também essa sessão. Mas é muito mais gostoso receber agora, através do Zoom, ao vivo e a cores, tá bom? Então, Gratidão, Cris. daqui 10 minutinhos a gente volta. Muita gratidão a Magali por ter colaborado com a gente, ter trazido muito mais conhecimento e que aula magnífica. Gratidão, Cris, pela oportunidade. Então, daqui 10 minutinhos a gente volta.